Eu faço parte da Conitec, então, que é uma comissão recém-criada, não tem ainda um ano, que trata exatamente dessa questão da incorporação de tecnologias em saúde para o SUS. Eu acho que esse slide mostra talvez a origem dos nossos problemas, né? O nosso sistema, na verdade, único de saúde, ele é subfinanciado. Se nós formos comparar com o resto do mundo, talvez a imagem não esteja muito boa, mas na América do Sul a gente está empatando com muita gente, mas perde para a Argentina, perde para Chile, perde para o Uruguai em termos de investimento. E nos países desenvolvidos a gente perde em muito. O nosso investimento está ali na faixa de entre $300 a $400 ano. Isso incluindo o sistema público e privado. Aqui uma outra amostra, onde a parte inferior, aquele azul mais escuro, mostra o investimento público e a parte mais clara, o investimento privado. A gente está bem distante, está ali se aproximando, próximo ao México, e muito distante do clube do qual a gente quer fazer parte. Então, essa questão de investimento, ela é crucial quando se fala em tabelas de procedimento, em procedimentos de modo geral, em custo de materiais, porque realmente o recurso é bastante escasso. Ainda assim, eu coloquei essa frase do ministro Gilmar Mendes, mesmo tendo um orçamento extremamente limitado, a gente ainda tem surpresas dentro dessa programação orçamentária, que é a judicialização de muitos materiais, muitos procedimentos, que muitas vezes nem estão registrados na Anvisa. Então é a mesma coisa que a gente tem um orçamento familiar, né? Nós temos o nosso salário ali todo mês, tem as contas para pagar e de repente chegam umas contas não previstas. Então isso compromete realmente o orçamento de qualquer um, né? E de qualquer instituição também. Então essa frase mostra bem que muitos juízes, né, quando eles estão de frente para uma pessoa que está pleiteando a questão, um atendimento diferenciado, na verdade, pelo Sistema Único de Saúde, baseado na nossa Constituição, que prevê que isso é um direito do cidadão e dever do Estado. A Constituição só não disse de onde viria o recurso para pagar isso, né, os procedimentos. Mas uma vez que o juiz ele dá uma sentença favorável a esse indivíduo, que tem nome, tem a história, tem uma doença grave que ele está vendo ali, na verdade ele também está sacrificando o direito de muitos outros, anônimos, né? Talvez até com problemas maiores do que aquele. Então acho que isso é uma questão, a questão do orçamento limitado, a questão da judicialização, são pontos que justificam então a criação da Conitec, que um dos atributos, uma das atribuições principais é acelerar realmente o processo da incorporação tecnológica, tentando reduzir custo, aumentando a efetividade também e prevendo já essa tecnologia dentro de um planejamento orçamentário. Eu vou falar rapidamente aqui da estrutura, o organograma do Ministério da Saúde, só para a gente se localizar onde é que está a Conitec. Nós temos as diversas secretarias com ações específicas em saúde. E ali no cantinho à direita, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, cujo papel principal é trabalhar realmente com a parte de ciência e tecnologia. E o que é insumo estratégico? Aquilo que tem uma forte dependência do seu Sistema Único de Saúde, né? Principalmente em relação aos importados. O sistema se torna muito vulnerável por conta dessa dependência, sem contar questões da balança comercial, como já foi explanado aqui. Dentro da ciência e tecnologia, nós temos 4 departamentos. Até pouco tempo atrás eram 3. O departamento de atenção farmacêutica, para cuidar de fármacos e medicamentos. O DECIS, que é o departamento do Complexo Industrial da Saúde. Então, esse departamento ele tem uma forte ligação com o que está sendo dito aqui hoje, né? O Márcio já apontou, o Gouveia também. A finalidade principal dele é fortalecer realmente o complexo industrial, e isso tanto para a parte de equipamento como medicamento, enfim, todos os tipos de produtos para a saúde. O DECIT, que tem um viés, vamos dizer assim, mais acadêmico, é uma área mais voltada para estudos, então é uma área que fomenta também ao desenvolvimento de pesquisas clínicas e estudos científicos, para subsidiar inclusive as decisões que hoje são pautadas na Conitec.
E, recentemente, em agosto desse ano, foi criado o DGITS, que é um Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias, que é onde está inserida, então, a Conitec. Isso foi poucos meses. Então, o marco legal, as legislações aplicáveis à área da coordenação de incorporação, da Comissão de Incorporação, são a Lei 12.401, que alterou a Lei 8080, que é o marco legal do SUS, e dispõe sobre assistência terapêutica e incorporação de tecnologias. O decreto 7646, que dispõe da Conitec, então ele estabelece, ele regulamenta o funcionamento da Conitec, todo o processo administrativo, quanto à incorporação, inclusão e alterações de tecnologias. E esse último decreto, que é o 7797, de agosto desse ano, que estabeleceu a nova estrutura regimental do Ministério, incluindo aí o Departamento de Gestão e Incorporação, onde a Conitec está inserida. Eu vou falar brevemente o que representa cada um desses marcos legais. A 12.401, ela define o acesso regulado, é um acesso universal, mas regulado mediante protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Determina que a incorporação, exclusão, toda a questão da incorporação no SUS, bem como a constituição e alteração dos protocolos, é de competência do Ministério, sendo assessorado pela Conitec. Estabelece a composição mínima da Conitec, então a Conitec é um órgão colegiado com vários representantes. Eu vou falar mais à frente, mas todas as secretarias do Ministério têm parte e outras entidades também. Define a base para avaliação, então os requisitos mínimos para se avaliar uma incorporação. Então é fundamental a evidência científica, né, que nos mostre para o Ministério que a tecnologia é eficaz, que ela possui acurácia, que ela é efetiva e que é segura. E, fundamentalmente, a avaliação econômica também. Então, qual é o impacto orçamentário que isso traz para o sistema? Esse é um outro ponto a ser avaliado, e o que a gente tem visto nos estudos, o pessoal apresenta muito o estudo de custo-utilidade, quer dizer, o que isso representa para a vida do cidadão, para a qualidade de vida do cidadão. Certamente, se ele tem mais qualidade de vida, economicamente ele também é mais produtivo. Ainda, a transparência e participação social. Todo o processo de incorporação, toda definição, decisão, ela vai para a consulta pública e é colhida as informações, que são as sugestões que são manifestadas, e, se necessário for, ainda assim é feita uma audiência pública se o tema for relevante. Talvez esse seja um aspecto dos mais importantes, é o tempo máximo para decisão. Existe um tempo de 180 dias prorrogáveis por mais 90 e não mais prorrogáveis. Se a tecnologia, uma vez o pleito foi aceito, a proposta for aceita para análise e esse tempo expirar, a tecnologia é tacitamente incorporada. Então não é prorrogável por mais 90. Eu sei que o pessoal está muito acostumado com os processos da Anvisa, né, para registro de produto, que sempre há uma prorrogação, ou sempre que há alguma pendência, eles têm um tempo de 90 dias, mas na verdade o processo se arrasta por muito tempo. Para a Conitec isso não existe. A Conitec, uma vez que o processo é aceito no início, para análise, ele vai ter que ser manifestado, ali vai ter que ter uma decisão em 270 dias, no máximo. Se bem que até agora não teve nenhum caso que precisou desses mais 90. Todos os processos foram analisados em 180 dias. Veda a incorporação de produtos sem registro na Anvisa e estabelece que a responsabilidade financeira, quem paga a conta, é da Comissão Intergestores Tripartite, Governo Federal, Estadual e Municipal. O decreto 7646, ele define, então, como é que funciona a Conitec. A Conitec ela é dividida, na verdade, em duas instâncias. Uma é a Secretaria Executiva da Conitec, que está inserida dentro do Departamento de Gestão, que analisa toda a parte da conformidade da documentação, se está ok, se todos os requisitos ali estão sendo cumpridos. Realiza toda a gestão das atividades da Conitec, sistematização de informações para subsidiar as decisões de plenário, e também a questão de consultas e audiências públicas, se forem realizadas. O plenário, então, ele é constituído por representantes de todas as secretarias do Ministério, mais a ANS, mais a Anvisa, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e também dos Secretários Municipais de Saúde. Então,
é uma representatividade bastante ampla ali no processo decisório. Cabe à plenária analisar os relatórios de recomendação que são realizados pela Secretaria Executiva e realizar a votação sobre as matérias, manter confidencialidade e também declarar-se potenciais conflitos de interesse. Ainda sobre o decreto 7646, ele determina ali que o pleito ele deve ser cadastrado via um formulário eletrônico, disponível na página da Conitec. A gente usa uma ferramenta do DataSUS chamada FormSUS. Existem modelos distintos, você pode tanto pleitear a incorporação de produtos para a saúde, como medicamentos e também procedimentos. O número e validade do registro é um item obrigatório. As evidências científicas que demonstrem que tecnologia pautada é, no mínimo, tão eficaz e segura quanto aquelas já disponíveis no Sistema Único de Saúde. Se não tiver ainda disponível no Sistema Único, a comparação deve ser feita com o padrão ouro dessa tecnologia. O estudo da avaliação econômica, então, para a gente verificar qual vai ser o impacto dessa tecnologia dentro do sistema, e amostras de produtos, se necessário. Aqui, rapidamente, um fluxo, né? A Conitec recebe o pedido, analisa a conformidade documental, posteriormente, solicita estudos, se for o caso, estudos complementares, se couber, vai fazer análise do pedido de incorporação, elaborando um relatório de recomendação. Esse relatório de recomendação, que é a executiva da Conitec, ele é submetido, então, para a plenária, todos os membros da plenária devem ler, analisar, para que, quando se reúnam, possa ter já o voto definido. Na verdade, há uma breve apresentação do autor desse relatório, para que possa tirar alguma dúvida eventual entre os membros da plenária. Seja deferido ou indeferido o pedido, a decisão ela é submetida à consulta pública, de qualquer forma. Depois é avaliada as contribuições, essas contribuições da consulta pública é submetida novamente em plenário. Então, pode haver uma mudança, de repente, de situação, um processo que foi indeferido, ele pode, em função da consulta pública, se houve uma contribuição extremamente relevante, ele pode ser deferido. Posteriormente, o secretário vai avaliar se há necessidade ou não de audiência pública, dependendo do tipo da matéria, ele pode decidir. Se ele decidir, a Conitec tem que organizar isso, e depois do resultado dessa audiência, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, ele vai fazer a decisão final e publicar no Diário Oficial da União. Algumas subcomissões da Conitec, a Conitec ela tem também como atribuição, além de avaliar e atualizar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em conjunto com a Secretaria de Atenção à Saúde, tem também uma subcomissão para cuidar da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ou SUS, e uma subcomissão para tratar das ações de serviço de saúde, que são aqueles procedimentos inseridos na tabela SUS, hoje chamado de RENASES, essa abreviação. O último decreto que criou o DGITS, então, estabeleceu alguns papéis na questão da gestão, né, que até então não estava previsto. Acompanhar, subsidiar, dar suporte às atividades. Basicamente, a Secretaria Executiva prevista, que é aquela instância dentro da Conitec, foi incorporada pelo DGITS. Fazer as análises técnicas dos processos submetidos, monitorar as tecnologias novas e emergentes. Isso aqui é um processo, é um trabalho de antecipação que está sendo desenvolvido, a gente chama de MHT, monitoramento de horizonte tecnológico. Então, já está se discutindo uma parceria com agências europeias, com a Euroscan, para definirmos como receber informes e já iniciar a demanda por estudos clínicos, de forma que, quando essa tecnologia ainda nova ou emergente, ela entre na fase de difusão, nós já tenhamos subsídios para poder analisar a incorporação. Fomentar estudos e pesquisas que contribuam para o aprimoramento. Esse é um papel em conjunto com o DCIT. O DCIT ele faz várias chamadas públicas, na verdade, para temas relevantes para o SUS, e disponibiliza, essas chamadas públicas, um estudo evidentemente pago, né? E em conjunto com o DCIT, que tem lá uma coordenação geral de ATS, de Avaliação de Tecnologia em Saúde, a ideia então de fomentar esses estudos e pesquisas. Implantar mecanismos para o aprimoramento da gestão e incorporação,
Então aí já começa a falar da gestão, quer dizer, não basta só incorporar, eu preciso acompanhar essa tecnologia, ver o que está acontecendo, quando é que vai ser o momento de desincorporar, né, substituí-la, e promover disseminação e difusão de informações sobre gestão e incorporação. Então aqui a ideia, nós temos alguns repositórios de informações que também sejam disponibilizados para o público. Aqui só para se ter uma ideia da demanda, tudo que foi demandado até hoje, as propostas submetidas à Conitec. Aqui não está incluído as demandas realizadas anteriormente, porque antes da Conitec, antes desse marco legal, nós tínhamos internamente no Ministério a CITEC, que era uma comissão de incorporação de tecnologias, mas não tinha toda essa regulamentação, esses prazos. Então, muitas das demandas, elas também se arrastavam, como ocorre com a Anvisa, os processos se arrastavam por longos anos, e hoje a Conitec está procurando trazer para o seu bojo essas análises que estavam pendentes também. Mas o que foi submetido à Conitec hoje, esmagadoramente, a maioria aí das demandas é sobre medicamentos. Eu até me surpreendi porque eu achava que era mais. Eu achava que estava em torno de 90% a 95% medicamentos. 15% produtos, 4% procedimentos. O grande problema que eu vejo com o produto é que, não sei se não há ainda um histórico, uma experiência maior em submeter e desenvolver, e formar um dossiê dessas documentações para serem submetidas à Conitec. Então, as empresas, muitas vezes, que demandam esses estudos, o pleito, né, para incorporação, carecem, muitas vezes, de estudos, e aí realmente não há uma abundância de estudos clínicos e evidências científicas voltada para produto, como há para medicamento, que a indústria de medicamento já é muito bem estruturada nesse sentido. E também a parte da avaliação econômica. Então, muitas vezes não se sabe exatamente o que fazer, tenta-se fazer uma simulação que ela é, na verdade, rejeitada logo no início, ela é acusada como não conforme. O analista que faz a análise de conformidade, ele vai dizer, há uma não conformidade, não tem análise, avaliação econômica. Então o processo ele não anda, ele já é indeferido no início, e o solicitante, a demandante, já tem que preparar novamente a documentação, o que faltava, e cadastrar novamente o seu pedido. Aqui a página da Conitec. Então, nessa página a gente encontra todas as informações, tudo que está ocorrendo, todos os processos que estão em análise, o que já foi deferido, o que não foi, algumas informações sobre estudos clínicos também, como é que se valida o estudo clínico, qual o nível de qualidade de um estudo clínico, os protocolos, a RENAME, e também os formulários. Então, eu acesso os formulários para preenchimento, para se fazer o pedido da incorporação através dessa página. Gente, foi bem rápido, eu fico à disposição, que eu puder responder, estou à disposição, então, obrigado. Obrigado, doutor Murilo.